Fala plebe, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje que nós finalmente vamos falar sobre energia fotovoltaica. Afinal de contas, esse projeto recebeu o projeto de vida off-grid a partir especialmente da definição de sistema fotovoltaico on-grid e off-grid. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre o sistema fotovoltaico na modalidade on-grid. Trouxe aqui um apanhado do que você precisa saber sobre esse sistema e alguns assuntos que são pertinentes aos dois, tanto ao sistema fotovoltaico on-grid quanto off-grid, eu dividi para o próximo vídeo que vai ser sobre o sistema fotovoltaico off-grid. O que é comum aos dois, você vai encontrar nos dois vídeos, e as características individuais, o que é realmente só desse sistema, no caso o on-grid hoje, eu vou falar aqui agora para você. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a você se inscrever. Aqui toda semana eu te ensino pelo menos uma ferramenta da vida off-grid, eu trago um convidado para a gente conversar um pouco sobre isso e a partir aí da experiência de vida de outras pessoas você poder construir o futuro, o estilo de vida que você deseja para você e para sua família. Te convido também, além de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, a se inscrever na newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum tema da vida off-grid, além de outros temas que a gente discute ali semanalmente. Não custa nada assinar a newsletter, é grátis. Plebe, o grande motor da vida na Terra é o Sol. É a partir do Sol que as plantas fazem a fotossíntese, gerando o próprio alimento. Os outros animais se alimentam das plantas, nós também nos alimentamos das plantas e de outros animais, e aí a gente consegue abstrair energia, né, a partir disso, ou seja, da causa primária ali do Sol, para a gente sobreviver e fazer nossas atividades e existir. Não só isso, é também pela diferença de temperatura da superfície da água, por exemplo, que acontece a evaporação e tudo mais, que existe o vento. Também por essa variação de temperatura que acontecem as correntes marítimas. Ou seja, tudo que acontece no mundo, na questão de princípio energético, tem o Sol como esse grande motor, esse grande princípio. Não à toa, o Sol foi cultivado aí em várias culturas, né? Como Deus e tudo mais, então é realmente interessante a gente pensar como que nós somos dependentes, né, desse grande motor que é o Sol. E o Sol joga uma quantidade absurda de energia para todos os lados. Aqui na Terra, em 1 metro quadrado de área iluminada ali pelo Sol, a gente sabe, né, por estudos a gente sabe que em 1 metro quadrado a gente chega a ter 1000 watts de energia ali que é entregue nesse 1 metro quadrado. Isso ao longo do dia, né? Isso em alguns momentos específicos do dia, não o dia todo. Isso é uma quantidade de energia muito grande. Faz todo sentido, então, a gente pensar como aproveitar essa quantidade de energia, né, tão absurda que o Sol nos envia sempre para que a gente possa, então, tocar os nossos mecanismos, as nossas máquinas, né, a partir aí dessa entrega. Hoje, com as placas solares, nós conseguimos extrair em torno de 15 a 22% dessa capacidade que o Sol entrega por metro quadrado aí diariamente. Bom, o nosso propósito aqui não é ser tão caxias em alguns detalhes aí da tecnologia em si. Eu quero te trazer um vídeo mais abrangente, talvez num próximo vídeo a gente fale especificamente sobre o efeito físico-químico que acontece ali na placa para gerar energia elétrica. Mas eu vou te trazer um apanhado aqui para você entender como isso funciona e a gente pode esmiuçar isso em outros vídeos também, tá certo? Pessoal, basicamente o que acontece? A energia fotovoltaica, ela não precisa do calor do Sol, ela precisa apenas da luz do Sol. Existem fótons, são como se a gente fosse imaginar pequenos pacotinhos ali na luz do Sol, e aí ele é enviado, né, quando essa luz bate na placa. As placas são feitas de silício, que é o segundo elemento mais abundante da Terra. O silício, ele fica entre duas camadas condutoras, que conduzem aí os átomos, né? Porque é o seguinte, acontece uma diferenciação, eu não vou ser muito específico nisso para não te assustar, mas
Existe a camada de valência, que é onde os átomos ficam orbitando ali, e a gente vai ter na placa fotovoltaica uma camada P e uma camada N, e no meio uma junção PN. Então você tem uma camada positiva e uma camada negativa. O fóton bate, vai gerar um buraco em uma das camadas, na camada negativa vai gerar um átomo extra ali na camada positiva, e aí o que a gente tem que fazer é um átomo encontrar o outro. Quando a gente faz isso, um átomo buscar ali o outro, a gente vai gerar uma corrente aí desses átomos, e aí a partir disso, né, a partir dessa reação físico-química, ou seja, a gente vai conseguir gerar a energia elétrica. Essa então é uma célula fotovoltaica. Uma placa, isso que eu expliquei vai acontecer em cada célula, né? A placa, ela é feita de várias células fotovoltaicas, e aí ela vai ter o encapsulamento dela, vai ter o vidro temperado, que vai proteger de granizo, de vários impactos, né? Vai ter a moldura também. Então, quando a gente fala célula fotovoltaica, eu estou falando só dessa pequena parte aqui da placa. Existe o módulo fotovoltaico e existe também o arranjo, né? Ou os painéis fotovoltaicos. Então, célula fotovoltaica é só esse pedacinho pequenininho, e aí quando a gente vai somando aqui a célula com o painel, depois com os módulos, a gente vai criando então aqui o nosso sistema. É muito comum as pessoas confundirem tecnologia ou efeito fotovoltaico com fotoelétrico, que foi até o que deu o Nobel para o Einstein. São coisas diferentes, tá? Perfeito. Antes de tudo, qual que é a grande diferença do sistema on-grid para o sistema off-grid? O sistema on-grid ele é um sistema conectado na rede elétrica, que eu vou explicar para você aqui hoje. O sistema off-grid ele não é conectado na rede elétrica, então ele vai precisar das baterias. São muito similares os dois, mas a diferença fundamental a gente vai falar em cada vídeo, tá? Então, perfeito. O sistema on-grid, então, primeiro a gente vai começar ali com a placa fotovoltaica. Vai acontecer a reação físico-química na placa que eu te expliquei agora, e aí a gente vai conseguir extrair a energia em corrente contínua da placa. A corrente contínua não é a corrente que o nosso eletrodoméstico ou até mesmo a fiação da concessionária utiliza ou trafega, né? Então, a gente precisa converter essa energia da corrente contínua para a corrente alternada. Quem faz esse trabalho é o inversor. Então, a energia vai sair em corrente contínua até o inversor, e essa corrente a gente vai enviar ela para casa como corrente alternada. Então, ela vem como contínua para o inversor faz o trabalho dele, e aí a gente vai ter a corrente alternada que vai ser adequada para os nossos eletrodomésticos e também para a concessionária. Durante o dia, você pode gerar energia suficiente para utilizar os seus equipamentos elétricos. Porém, a gente deseja aqui fazer mais do que o que você precisa usar durante o dia, e sim deixar uma energia excedente para você poder utilizar durante a noite. Então, a energia que você gerar durante o dia, ela vai precisar ir para algum lugar. Se você não tiver bateria para utilizar, para armazenar essa energia, a gente vai precisar jogar essa energia para a rede, né, para a concessionária. A gente faz isso passando essa energia por um relógio bidirecional. O relógio, hoje na sua casa, se você ainda não tem o sistema fotovoltaico, você tem um relógio, melhor dizendo, unidirecional. O relógio unidirecional, vamos dizer assim, ele é um relógio burro, porque ele contabiliza tudo que passa por ele. Então, se a energia estiver entrando, se ela estiver saindo, ele vai contabilizar ali. De repente, se você colocar um sistema fotovoltaico na sua casa, mas não colocar um relógio bidirecional, ao invés de ter uma redução na conta de energia, você vai ter um efeito contrário, porque tudo que trafegar ali no seu relógio, ele vai contabilizar. Então, para jogar essa energia na concessionária, a gente vai precisar colocar um relógio bidirecional, que aí o excedente do que você estiver produzindo e não estiver consumindo naquela hora, você vai injetar ali na concessionária. Essa energia que você injeta na concessionária e que vai estar lá no seu relógio como o que você injetou, a concessionária e você vão entender essa energia como crédito. Então, você vai gerar um crédito no seu sistema durante o dia para utilizar ele durante a noite. Ou seja, no sistema on-grid você usa a concessionária como se ela fosse a sua bateria, para que à noite você consuma da concessionária o crédito que você gerou durante o dia. É importante dizer que o inversor ele vai funcionar como se fosse mais um equipamento elétrico na sua casa, tá? Só que ao invés dele puxar energia como uma geladeira, ele vai injetar energia na rede.
você não precisa ligar o inversor diretamente na sua caixa de distribuição ou no padrão da casa. Você pode ligar ele em qualquer ponto, né? Porque a fiação ela pode funcionar ali como ela não vai funcionar como uma artéria, por exemplo, né? Que ela tem um fluxo de onde ir, entendeu? Ela pode ir para as duas direções ao mesmo tempo, tá? Então, perfeito. Aqui eu coloquei na linha amarelo o que você envia para a concessionária e depois na linha azul o que a concessionária vai te enviar de volta ali no período que você precisar. E como que a gente faz para dimensionar o nosso sistema? Primeiro, a gente precisa entender quanto que a gente consome na média por mês. Quando você pega a sua conta de energia elétrica, você vai ter ali os últimos 13 meses, né, do que você consumiu na sua conta. Aqui eu peguei um exemplo. Pegando todos os meses aqui, você vai somar, né, todos eles. Aqui, nesse caso, o consumidor, né, a pessoa consumiu 442 kWh, 680 kWh, 657. Existe uma sazonalidade nisso, né? Não é sempre igual ali esse consumo. Ao todo, ele consumiu, então, 7.322 kWh. Dividido por 13, ele tem uma média ali, vamos fazer, de 564 kWh, que é o que essa pessoa usa na média do mês. Fazer essa média é importante porque tem meses que você vai consumir mais, tem meses que você vai consumir menos. A mesma lógica que eu te falei do crédito, que você usa, que você gera de dia e usa à noite, você vai usar durante os meses do ano. Ou seja, os meses que você gera mais energia e consome menos, você vai deixar esse crédito, né? Porque a concessionária tem até 5 anos, você tem 5 anos de validade nesse crédito para você utilizar ele. Então você pode gerar um crédito excedente nos meses de maior geração para você e menor consumo para você. E nos meses que você precisar usar mais energia, você pode consumir mais energia do que você gera, porque você vai ter esse crédito ali na concessionária para utilizar posteriormente, entendeu? Então, você não precisa dimensionar o sistema com o seu pico de uso. Faz mais sentido você dimensionar com a sua média de uso do que você dimensionar com o seu pico de uso. Porque se você superdimensionar o seu sistema, você às vezes vai gerar uma barreira de entrada para ter acesso a esse tipo de tecnologia. E não vai fazer sentido para você com o passar do tempo se você não tiver para quem, né, ou com o que usar aquela energia. Agora existe também a situação que a gente precisa dimensionar o nosso sistema, não para o consumo atual, mas pensando num consumo maior. Quando a gente está implementando, por exemplo, um equipamento eletrônico novo em casa, como um ar-condicionado, um freezer a mais, alguma coisa assim. Então, você pode fazer esse cálculo de duas formas. Primeiro, você pode pegar a potência do equipamento, vamos colocar um ar-condicionado. Aqui, esse site aqui, eu vou fazer com você no site, para a gente ter uma média aqui, mas vou te explicar também como você poderia fazer isso na mão, tá? Então, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que eu vou usar ele, sei lá, 3 horas por dia. E esse ar-condicionado, ele tem uma potência de 12.000 BTUs. Então, ele está falando aqui que ele vai ter uma potência de 1.200 watts. É isso que você vai fazer. Você vai descobrir qual que é a potência do seu ar-condicionado, ou seja, quanto que esse ar-condicionado consome em watts por hora. Você vai multiplicar isso pelo número de horas que você pretende usar esse equipamento por dia e depois você vai multiplicar essa quantidade de horas nessa potência que você pretende usar por dia pelos dias do mês. Aí você vai ter uma estimativa de quanto isso vai pesar mais ali no seu consumo. Então, por exemplo, se eu tenho um ar de 12.000 BTUs e eu desejo usar ele 6 horas ao dia, ele vai ter um peso de 151 kWh a mais na minha conta de luz, que aqui na conta que ele está fazendo vai representar R$ 98,00 de consumo de energia elétrica ao mês. Sendo que aqui, pessoal, ele está sendo muito conservador, tá? Eu acho que esse 0,64 no kWh é sem imposto, porque hoje o kWh, na maior parte do Brasil, está entre 95 90 centavos o kWh, tá mais ou menos 1 para 1, tá? Então, eu acho que é maior ainda aqui, eu acho que isso aqui tá sem imposto, né? Então vai ser maior. Esse site aqui é o site da Enel, que é a concessionária ali da cidade de São Paulo. Então você pode pegar essa calculadora aqui como referência para facilitar. Por exemplo, de repente você não entrou na casa ainda e você quer dimensionar o seu sistema. Então você vai poder pegar cada equipamento que você tem para dimensionar o sistema, né? E aí você ter uma estimativa ali do que você precisa de geração de energia elétrica, né? Ou seja, quantas placas você vai precisar
para aquela base de consumo, entendeu? Então faz sentido ali, tanto se você já tiver uma referência, quanto se você não tiver nenhuma referência. Pessoal, então você pode mencionar o sistema tanto pensando apenas na sua casa, quanto também pensando em outros imóveis, né? Existe uma coisa aí que se chama rateio de crédito. Quando você cumpre dois requisitos, você precisa que a conta de energia do outro imóvel esteja no seu nome. Isso é uma coisa fácil de fazer. Você hoje consegue fazer até pelo aplicativo da concessionária, passar a conta de energia elétrica do nome, sei lá, do proprietário do imóvel ou de quem você está alugando o imóvel para o seu nome. E esse imóvel precisa estar sobre a área de concessão da mesma concessionária da usina. Ou seja, vamos imaginar aqui comigo. Se eu tenho um imóvel, por exemplo, vamos pegar ali de Minas Gerais, que está na área de concessão da CEMIG, eu posso gerar uma energia a mais, né, gerar um crédito sobressalente que eu sei que eu não vou conseguir consumir nessa unidade consumidora aqui e abater a conta de luz de um apartamento, por exemplo, dessa usina aqui na minha casa. Então, por exemplo, a minha mãe mora em apartamento e eu tenho um telhadão na minha casa. Então, eu posso gerar uma energia, né, dimensionar o meu sistema para abater tanto a minha conta de energia quanto a conta de energia da minha mãe. Quando você gera todo o consumo de energia que você tem, você não joga a sua conta para zero. Você joga a sua conta para o mínimo. A conta mínima para um padrão bifásico é de mais ou menos R$50. Vai ser R$50, R$60 por aí. A concessionária vai te cobrar taxa de iluminação pública nesses R$50, ICMS, CONFINS, e esse valor que você está pagando, você vai ter também ali, né, pela disponibilidade do padrão bifásico, esse valor em quilowatt-hora de consumo. Ou seja, você vai ter mais 50 kWh na conta mínima se seu padrão for bifásico. Um padrão bifásico é quando chega 110 e 220 que a concessionária te disponibiliza ali para você poder utilizar do poste para dentro da sua casa. Quando o seu padrão ele é um padrão trifásico, ou seja, que você tem disponibilidade ainda de aumentar para 380 volts, né? Você vai ter uma conta mínima entre R$100 e R$120, cobrando as mesmas coisas. ICMS, CONFINS, taxa de iluminação pública, e você vai ter esse valor também em consumo. Se o quilowatt-hora está mais ou menos 1 para 1, você vai ter então mais 50 kWh no bifásico, mais 100, em torno aí de 100 kWh no trifásico. Então, você vai ter ali, mesmo abatendo, gerando toda a energia elétrica da sua casa e do outro imóvel, do apartamento, por exemplo, que você quer abater a conta, o crédito, né, para baixar a conta de luz, você vai ter então a conta mínima na sua usina mais a conta mínima do apartamento, por exemplo. E aí você vai fazendo isso com os outros imóveis também. Você pode fazer então uma lista de rateio, colocando o imóvel que vai ter a conta abatida primeiro, o que sobrar de crédito desse imóvel vai, por exemplo, poderia ir para o seu escritório, o que sobrou do escritório poderia ir para a conta de luz da chácara, por exemplo. Então, você pode ter uma usina maior, né, superdimensionar a sua usina aí na sua casa, para ir abatendo de outros imóveis, independente se forem imóveis residenciais ou comerciais, até mesmo rural. O que é importante aqui é que esteja na mesma concessionária esse outro imóvel e que seja da mesma titularidade do titular da usina para você conseguir fazer essa lista de rateio ali na concessionária. Bom, pessoal, então nós falamos das placas, agora nós falamos da conta e eu quero entrar contigo para a gente falar um pouco sobre os inversores. Hoje no mercado nós temos dois tipos de inversores, né? O microinversor e o inversor string, que é o mais tradicional. Existem vantagens e desvantagens nos dois, tá? Eu vou começar então pelo inversor tradicional. O inversor tradicional, ele vai ter todas as placas unidas ali como se fosse uma placa só. Então vai estar o positivo de uma placa unido com o negativo de outra placa. Ela vai funcionar como uma grande bateria. Por ela funcionar como um corpo único, se uma placa ela tiver alguma diminuição de geração de energia, as outras placas vão precisar replicar essa geração. Ou seja, vamos supor que entra uma nuvem que passa em duas placas minhas. Se uma nuvem passar por duas placas, essa redução de energia elétrica que a nuvem gerou em duas placas minhas, ela vai ser replicada para as outras placas. Ou seja, eu vou ter uma diminuição de geração de energia em todo o meu sistema. Porém, se eu tiver o sistema de microinversores, eu não vou ter um inversor só para várias placas. Eu vou ter
um inversor para 4 placas, e esse inversor ele vai separar, ele vai individualizar a produção ali de cada placa, né? A geração de cada placa. Então, se uma nuvem atingir 2 placas minhas, as outras placas vão continuar gerando energia. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, o microinversor vai fazer muito mais sentido, né? Porque ele vai individualizar e aí você vai ter uma perda mínima ali de geração de energia. Só que o microinversor ele vai embaixo da placa. E o que acontece? O microinversor ele é muito popular na Alemanha, por exemplo. Como você vai colocar o microinversor embaixo da placa, você vai esquentar muito o microinversor. Se o microinversor ficar muito quente, ele vai precisar gastar muita energia para resfriar, com o cooler que ele tem ali internamente. Se ele estiver tendo que gastar muita energia, por exemplo, capacidade de processamento, para resfriar, ao invés de fazer o trabalho dele, que é fazer a inversão, né, da corrente elétrica, da corrente contínua para a corrente alternada, você vai ter uma perda aí de mais ou menos 20, 30% da capacidade de inversão do inversor, justamente porque ele vai estar preocupado em resfriar. Além disso, o microinversor vai ter uma vida útil provavelmente menor, porque você vai estar expondo esse microinversor a muito estresse ali embaixo da placa. O microinversor ele funciona muito bem num país como a Alemanha, porque o melhor sol da Alemanha é pior do que o pior sol do Brasil. Estou usando a Alemanha como exemplo, porque ele é um país que tem essa tecnologia muito difundida. Já no Brasil, o nosso padrão aqui de temperatura de sol é muito acima do que o padrão alemão. Então, a gente acaba judiando muito do microinversor, porque ele precisa ficar embaixo da placa para fazer ali esse trabalho dele. Quando que vai fazer sentido, então, você usar o microinversor? Quando você tiver um telhado super recortado. Por quê? O telhado super recortado, ele vai ter várias orientações diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está olhando aqui no norte. O sol vai nascer aqui e aí ele vai se pôr aqui, né? Então, ele vai nascer aqui no leste, vai se pôr aqui no oeste. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, 20 placas para colocar nesse telhado, eu não vou conseguir colocar 20 placas na mesma orientação. Então, eu vou ter que colocar essas placas em orientações diferentes. Para eu não ter essas placas sempre limitadas ali no sistema string que eu te expliquei, pela menor geração de uma delas, posso individualizar essa geração de cada uma delas para sempre usar o ótimo de cada placa, né, ali no meu sistema. Então aqui o sistema de microinversor vai fazer muito sentido. Porém, se eu tiver um telhado desses tradicionais, né, das casas coloniais aqui do Brasil, o sistema de inversor string ele vai fazer muito mais sentido. Por quê? O string ele pode ficar isolado ali num lugar escondido na sua casa, de repente numa área de serviço, na sua garagem, algum lugar assim, na sua despensa, mais reservado. Como eu disse, ele não precisa ficar ao lado da caixa de distribuição. Muita gente prefere colocar, mas não é necessário, né? Não é imprescindível que ele esteja ali ao lado da caixa de distribuição. Então, você às vezes vai ter um telhado imenso disponível ali para uma orientação, que é uma excelente orientação, no norte, por exemplo. Então, você pode colocar todas as placas na mesma orientação. Se você colocar todas as placas na mesma orientação, você vai ter praticamente a mesma geração dessas placas, mesmo se você individualizasse elas. Ou seja, aqui vai fazer mais sentido você colocar o inversor string, porque você vai ter praticamente o ótimo aqui com ele, sendo que você vai isolar esse inversor, tendo um risco muito menor dele estragar. Você vai expor esse inversor a muito menos estresse do que se você estivesse colocando ele ali praticamente ao tempo, né, no telhado. Bom, você deve ter reparado que eu não falei de string box. Muitas vezes quando você vai comprar energia solar, o pessoal te fala de string box. E o que é string box? String box seria um equipamento que viria aqui entre o inversor e as placas solares. Ou seja, ele é como se fosse um controlador de tensão, ele vai ter ali também um DPS, que é um dispositivo contra surto, para energia ali passar da placa para o inversor. Só que acontece, a String Box ela não é um equipamento que já vem pronto, ela é um equipamento que precisa ser montado. E a corrente contínua, quando o String Box ele não é bem montado, ela gera um arco de eletricidade.
E esse arco, ele vai gerar faísca, né? Ele vai ter um problema ali natural dele, né? Se a pessoa não souber montar. Ou seja, se a pessoa não souber montar, a string box, ela pode pegar fogo. E aí é aquela coisa, né? Como que você vai apagar um fogo que a fonte de geração desse fogo é a corrente contínua de energia? Você vai precisar cobrir as placas solares para que pare esse fogo ali na sua string box. Então, isso já aconteceu algumas vezes, vocês podem procurar aí na internet. O cara teve um problema ali, foi mal instalado, foi mal feita a string box dele, então gerou um arco aí que em algum momento gerou um fogo, e aí ele tem que subir no telhado, cobrir as placas ali com cobertor, com qualquer coisa, para que as placas parem de gerar energia, para que ele consiga apagar o fogo ali na string box dele lá embaixo. Aqui, por exemplo, a gente vê aqui o risco, né, que isso é. Bom, a gente vai falar um pouco aqui sobre marcas de energia fotovoltaica. No caso, galera, eu recomendo que você use WEG, que é uma empresa brasileira, uma empresa aí de muito renome, né? Uma empresa realmente muito qualificada. Por quê? O inversor da WEG, ele já vem com essa string box embutida, né, praticamente. Os equipamentos que vão ali, que são necessários na string box, ou seja, o controlador de tensão, o DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra surto, ele já vai vir aqui embutido no inversor WEG, ou seja, você não vai correr esse risco. Quando você tem string box, você vai ter um risco muito grande aí de, se a pessoa fizer a instalação errada, né, de você ter algum problema ali na sua casa. Hoje existem 3 marcas premium aí, né, talvez 4, de energia fotovoltaica, que são SMA e Fronius, que são marcas alemãs, e a WEG, né, que é brasileira, que tem uma qualidade muito grande ali no inversor dela principalmente, né? Então, o que um europeu rico, né, paga para ter em casa, que é um produto WEG, muitas vezes aqui no Brasil você consegue ter num preço mais acessível do que as outras duas, tá? Então você tem um equipamento mais seguro que costuma dar menos defeito também. Existem outras marcas que são marcas que funcionam para muitas pessoas, porém elas são marcas que têm um índice de defeito maior do que um produto WEG, por exemplo. E também não vai ter esse nível de segurança, né, que um produto WEG vai te oferecer. Então, quando a gente fala no sistema fotovoltaico, a gente vai chegar aqui nas garantias, a gente está falando de um sistema para durar ali para você entre 15 a 25 anos. E às vezes você vai pagar ali um valor de um carro, né, para ter um sistema desse. Então, faz muito sentido você investir no equipamento, né, que não vai te dar um retrabalho ali depois de alguns poucos anos, talvez 5, 4, 6 anos, e que vai durar todo esse tempo. Então, eu não recomendo que você use outras marcas. Eu recomendo que você use realmente uma marca que você confia e que ela tenha um bom índice ali, né, de funcionamento ali, né, que não tem um índice alto aí de necessidade de acionar a garantia. Outra coisa, a WEG, por exemplo, ela tem uma alta capilaridade no Brasil em questão de autorizado, de pessoas que podem fazer aí manutenção, né, caso você precise, que pode fazer aí algum tipo de ajuste. Já outras marcas, quem vai fazer esse papel da garantia para você é, na verdade, o integrador, ou seja, a pessoa que está te vendendo o sistema. Então, vamos supor que você faz com, sei lá, com um primo seu. E aí o seu primo vai falar assim, não, eu te dou garantia na minha marca. Se o seu primo sair do mercado e ele não conseguir, ou seja, ele não conseguiu ali rodar o negócio dele, ou de repente ele mudou de ramo, saiu do mercado, você vai ter uma dificuldade muito maior para acionar a garantia. Então, nessa questão aí também é muito importante, porque se você tiver com uma marca que ela não tem uma representação no Brasil, que a pessoa precisa importar essa marca para instalar o seu sistema ali na sua casa, você pode ter um problema muito grande e depois não conseguir acionar a garantia, né, dela, mesmo que ela ofereça ali a garantia, entendeu? Como que o inversor ele faz esse processo aí de conversão, né, da corrente contínua para a corrente alternada? Na verdade, ele vai ter ali vários transistores IGBT que vão ser os responsáveis aí, né, para fazer essa comutação aí da tensão contínua. Então, o que ele faz? Ele vai ter aí esses transistores que eles vão fazer uma mudança ali, né, de um para outro, assim, para trazer essa alternância ali na corrente. Então, ele vai fazendo isso, né, ele vai fazer com 2, com 4, vai fazer ali com centenas de transistores, ele vai ter ali dentro do inversor fazendo esse mesmo processo. Até que você vai ter
uma corrente muito parecida com a corrente alternada. Depois dele fazer isso N vezes, o inversor vai passar isso por um filtro até fazer essa corrente estar idêntica ali, né? Praticamente idêntica, muito parecida com a corrente alternada ali da concessionária. Então, ele vai... É uma gambiarrazinha, vamos dizer, né? Uma forma aí interessante que o inversor ele faz essa mudança da corrente contínua para a corrente alternada. Internamente é isso que ele vai fazer. Bom, nas garantias, quando você vai fechar um sistema ali fotovoltaico, o instalador ele vai te oferecer essas garantias aqui. 1 ano de garantia na instalação, que é justo, né? É um tempo mais que suficiente aí para você ver se gerou algum problema ali, alguma infiltração na sua casa e tudo mais. Recomendo que você entre no Reclame Aqui, observe se essa empresa ela age rapidamente com relação a essas coisas, né? Que é importante. E ela vai te dar 1 ano de garantia também no String Box. Percebe que o mesmo 1 ano de garantia da instalação, que é uma coisa que ela precisa fazer, ela também vai te dar no String Box, ou seja, o String Box ele é uma coisa montada, ele é uma coisa que depende da pessoa ir lá e montar para você. Então, por isso que você vai ter 1 ano de garantia no String Box também. Já no inversor, normalmente, aqui eu estou pegando pela WEG, mas é mais ou menos um padrão do mercado hoje. O inversor, ele vai ter ali 10 anos de garantia, né? Você vai ter, geralmente, 12 anos de garantia nas placas, e de eficiência nas placas, você vai ter até 25 anos de garantia. Eficiência de até 80% do valor nominal, né, que a fabricante está te prometendo que a placa vai sair de fábrica. Ou seja, se em 24 anos e 11 meses a sua placa não estiver gerando pelo menos 80% do que a fabricante te ofereceu, você pode acionar a garantia da fábrica. Parece uma coisa muito absurda, né? A gente pensar 25 anos para frente, mas a gente sabe hoje que, por estudos, a placa ela demora até 35 anos para perder a capacidade de geração dela aí de mais ou menos 80%, entendeu? Quando ela perde também, ali com mais ou menos 30, 35 anos, é uma queda vertiginosa. Mas a gente está falando aqui do mineral, né? Ali do silício, como eu falei para você no início ali do nosso vídeo. Então, esse silício, para ele desgastar esse ponto, vai demorar ali entre 25, 30, 35 anos, tá? Então, por isso que elas conseguem oferecer uma margem tão grande assim de garantia. Bom, pessoal, na viabilização eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente olha e fala assim, caramba, sei lá, um projeto de 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, é uma coisa que eu nunca vou conseguir colocar, então eu nunca vou conseguir me livrar da conta de luz, né, com o sistema fotovoltaico. Mas existem formas bem interessantes aí, né, da gente fazer a viabilização. Você pode viabilizar, obviamente, com recurso próprio. Você pode viabilizar parcelando ali no cartão de crédito. Normalmente, a integradora vai te cobrar a taxa do cartão de crédito para você fazer... A taxa de juros do cartão de crédito para você fazer isso. Se você for uma dessas pessoas que trabalha com milhas, entende milhas, pode ser que isso seja interessante para você. E também existe a forma do financiamento solar. Eu, no vídeo do manifesto, né? A gente tem o vídeo manifesto aqui no canal que eu explico o porquê que eu quis fazer esse projeto de vida off-grid. Eu meto o pau ali na questão do financiamento. Não é que o financiamento ele seja sempre ruim. O ruim é você ter apenas os bancos amigos do governo que você pode financiar. Você não tem um mercado livre, né, de serviços financeiros. Então, você tem praticamente um cartel ali que vai te oferecer taxas muito similares para você fazer as coisas. Então, isso eu acho um absurdo. Mas a energia elétrica é uma coisa que você vai precisar usar. E quando, lá no começo do vídeo, a gente também fez o dimensionamento do seu projeto aí, pensando no seu consumo atual de energia elétrica, né? Ou seja, se a gente está pensando aqui no seu consumo atual de energia elétrica, o seu sistema ele vai ficar similar ali, né? O parcelamento, o financiamento que você pode fazer com a sua conta. Então, de repente, normalmente ali entre 400, 600 reais acima na conta de luz, você consegue fazer uma troca do que você consome de conta de luz para a parcela do financiamento. Nesse caso, quais são as vantagens do financiamento? O financiamento você não precisa descapitalizar para fazer esse investimento. Você vai trocar, como eu disse, uma conta pela outra, só que uma conta que é variável, que é a conta de energia elétrica, por uma conta que é fixa, que é a parcela do financiamento. E a parcela do financiamento ela tem data para acabar.
Se você fizer aí em 4 anos, 5 anos, 6 anos, uma hora ela vai acabar e você vai tirar esse custo de vida seu aí de energia elétrica, né, praticamente. E um outro benefício que eu acho fantástico é que só de fazer o financiamento você já se blinda ali de futuros aumentos tarifários, como inflação, bandeira vermelha, por exemplo. Esse ano, de 2022 para 2023, eu lembro que choveu muito. Eu estou falando com você aqui do interior de São Paulo, entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nessa região minha aqui, choveu muito, foi absurdo o volume de chuva. Já de 23 para 24, não choveu tanto. Então, se ali em outubro, por exemplo, vier um aumento de bandeira tarifária, uma bandeira vermelha, por exemplo, que pode subir até 30% ou até mais às vezes, o valor da sua conta, sem você melhorar em nada a sua qualidade de vida, você vai estar aí completamente exposto, né? E vai aumentar o seu custo de vida sem você fazer nada, né? Por você simplesmente estar ali naquela hora no azar. Se você tiver o seu sistema pelo menos financiado, se houvesse aumento do quilowatt-hora no mercado, você não vai sentir, porque ao invés de você estar pagando o valor do quilowatt-hora no mercado, a sua dinâmica vai ser diferente. É o quanto o seu sistema é capaz de gerar e quanto você precisa consumir ao mês. Isso é muito interessante também, porque a gente vive aí tendo crises políticas, crises econômicas, então é uma forma aí de você se blindar das lambanças, né, que o governo vive fazendo aí na nossa vida. Ou seja, no caso do financiamento solar, é bem interessante porque você pode viabilizar, né, a sua ida pro sistema sem ficar sacrificando aí, né, um recurso que você tenha ou que talvez você nem tenha. Outra coisa também, pessoal, que vale a gente falar é que em alguns lugares, algumas concessionárias estão começando a criar problemas, né, para quem deseja gerar energia, a sua própria energia, no sistema on-grid. É o caso da CEMIG em Minas Gerais. Minas Gerais não é o estado mais populoso do Brasil, é São Paulo. Não é a maior economia do Brasil, é São Paulo. Porém, é o estado que mais tem geração de energia fotovoltaica no Brasil. E acontece que a CEMIG ela vem recusando alguns projetos fotovoltaicos, que é o que se chama de inversão de fluxo. E aí, às vezes, a pessoa faz o financiamento, faz ali a viabilização do projeto, e ali no meio da homologação do projeto na concessionária, ela não consegue homologar porque a concessionária não aceita por conta dessa questão de inversão de fluxo. Então, às vezes a pessoa fica aí a ver navios, né? E se você aí no seu estado for uma das primeiras pessoas a fazer, seja na cidade ou na fazenda, e isso não acontecer, né? Porque não está saturada para a concessionária a rede ainda, né? Que a concessionária meio que ela faz uma reserva de mercado, você vai conseguir aí beber água fresca nessa fonte, né? Então, existe esse problema que está acontecendo bastante hoje, principalmente em Minas Gerais, que é uma coisa que você pode se atentar e que talvez nessa questão do financiamento solar pode fazer mais sentido também, tá? Pessoal, o sistema de energia fotovoltaica é fantástico. Eu hoje trabalho com isso também, então eu tenho uma facilidade maior até em falar sobre isso, além dos outros temas de vida off-grid, mas existem lugares que assim, a gente só de andar na rua já olha, vê um telhadão assim antigo, igual que eu te mostrei aqui, das casas coloniais, né? E já imagina, caramba, esse telhado aqui podia gerar muita energia elétrica, né? E, cara, faz muito sentido. Torço aí para que os cientistas, né, os pesquisadores consigam achar formas de ser cada vez mais potente, né, de conseguir aproveitar cada vez mais o potencial do sol, porque eu não tenho dúvida nenhuma, né, que essa é a energia do futuro. A gente conseguindo aí armazenar corretamente essa energia, né, ter uma qualidade na questão do armazenamento e também aí melhorando a nossa produção. Tá certo? Se você não tem quedas de energias frequentes e tudo mais, faz muito sentido você viabilizar o seu projeto através do projeto on-grid mesmo, tá? Ou você pode colocar, por exemplo, um inversor híbrido, que ele vai ser on-grid, mas que ele vai aceitar bateria também, e investir na bateria depois, porque bateria é caro. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas, enfim, energia solar funciona muito bem, talvez seja a melhor solução que a gente tem dessas energias que eu te apresentei até hoje. Enfim, se você não está usando ainda energia solar, você está dando bobeira. Hoje não tem energia solar ou quem não sabe como que funciona, como eu te expliquei aqui, ou quem realmente não tem dinheiro para investir ou não tem nome para investir. Porque se você for olhar, não faz sentido hoje você não ter o sistema fotovoltaico funcionando aí na sua casa, né? Se você tem um telhado que tem sol pleno batendo nele e tudo mais, não faz sentido você não ter, tá?
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu peço novamente para que você se inscreva no canal e assine a nossa newsletter. É muito importante que você assine a newsletter. Eu consigo ter um contato mais próximo com você a partir da newsletter. E se você quiser também contratar sistema de energia fotovoltaico, projetos aqui no estado de São Paulo e em Minas Gerais, você pode entrar em contato, né? Através da newsletter você recebe ali um formulário que a gente pode conversar por lá e aí eu consigo também viabilizar isso para você num preço excelente. Muito obrigado e até a próxima semana. Eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.